Posso abençoar você, que Deus te abençoe e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Eu convido você a participar aqui de uma palavra e depois dessa palavra é a oração. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu gostaria que você curtisse, colocasse no comentário o seu nome e o nome de toda a sua família. Iremos orar e temos a certeza da manifestação de Deus na sua vida. Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor já diz, há muitos e muitos anos, que é importante nós pararmos para ouvir, né? E ser tardio para falar, né? Por isso que tem aquele ditado, né? Temos 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. Então a palavra do Senhor, meus irmãos, ela é verdadeira, né? E atual. Então quando diz assim, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto. O que é ser pronto? É estar preparado, meus irmãos. Todos nós temos que estar preparados, sabe, para ouvir. Só que tem um probleminha aí. Tem muitas pessoas que ela só está ouvindo derrota, fracasso, historinha, né? Contos de fadas. É o que a pessoa tem ouvido, sabe? Nós temos que estar prontos, preparados para ouvir, não é essas coisas não. Porque quantas esposas ficam desanimadas, maridos, filhos, sabe? Pessoas ficam tristes e aborrecidos porque talvez tenham ouvido coisa, sabe, que desanima, coisa que entristece. É muito ruim, meus irmãos. É muito ruim você criar uma expectativa na sua vida, né? Aí você vai lá para o seu trabalho, vai na sua empresa, liga para o advogado. Aí você pensa que você vai ouvir alguma coisa boa, alguma notícia, né? O andamento do processo. Aí talvez você não está ouvindo, né? Coisa boa, só coisa ruim, que não saiu o processo, que provavelmente não vai sair, que não tem emprego, que está difícil, que está complicado. Então, meus irmãos, nós temos que entender que nós temos que estar pronto para ouvir, sabe? Ouvir a palavra. Não essas coisas aí, meus irmãos, não levam em consideração não. Tem muitas pessoas que às vezes elas dão mais crédito à palavra de derrota do que à palavra de vitória. Tem muitas pessoas que acreditam mais numa palavra ou numa profecia, ou num sonho, ou numa revelação ruim, do que na própria palavra de Deus, que diz, eu sou contigo, eu vou te abençoar, vou te dar vitória. A pessoa, às vezes, ela dá mais ouvidos a essas palavras de derrota, de fracasso, enfim, desânimo, do que a própria palavra de Deus. Então nós temos que estar pronto para ouvir. Por quê, pastor? E tardio para falar, e tardio para se irar. Porque se deixarmos, meus irmãos, se dermos ouvidos a certas coisas, o que vai acontecer? Iremos nos revoltar, iremos nos irar. Essa é a verdade. Tem pessoas que já perdeu a paciência. Tem pessoas que já perdeu, sabe, a paciência de esperar. Tem pessoas que já perdeu a paciência de aguardar as coisas. Não tem paciência de ouvir certas coisas. Quando se levanta uma afronta, quando se levanta uma palavra de desânimo, de tristeza, tem pessoas que, olha, já estão no limite realmente. Então a palavra do Senhor diz, ouve mais, fala menos, para que você não possa se irar. Tanto é que diz no versículo 20, não é isso? No versículo 20 diz assim, porque a ira do homem, não produz a justiça de Deus. Então o que acontece? O que acontece hoje em dia é que muitas pessoas, por ouvirem, sabe, só coisas ruins, processo que não sai, bênçãos que não acontecem, sabe, palavras negativas, ela vai se irando e se revoltando da vida, vai ficando mais revoltado, mais revoltada.
E ela começa a querer, na sua revolta, no seu ódio, na sua ira, querer que Deus faça alguma coisa. Tem pessoas que ficam até desse jeito, não, sabe de uma coisa, meu Deus, ó, ou o Senhor faz alguma coisa, ou ou eu não respondo por mim. Se o Senhor não me honrar, eu vou fazer uma loucura. Tem gente que é assim. Tem pessoas, meus irmãos, que acham que Deus vai fazer justiça, ela se revoltando da vida. Tem até lugares, né, que ensina a pessoa a se revoltar contra Deus, a ficar irado, a ficar revoltado da vida. Não, você não pode aceitar, você tem que se revoltar. Amém, eu entendo. Nós compreendemos. Só que a palavra de Deus, meus irmãos, o que que você tem que dar crédito? O que que você tem que ouvir? A palavra de Deus ou a palavra do homem? Porque às vezes a palavra do homem, às vezes provoca você a ficar meio que revoltado da vida. Mas a palavra de Deus diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Meus irmãos, Deus faz justiça na vida daqueles que creem no Senhor. Se você quer a justiça de Deus na sua vida, se você quer que Deus te honre, se você quer que Deus opere na sua vida e faça justiça no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, enfim, você quer que a justiça de Deus se manifeste na tua vida? Então, entenda, não adianta você se irar, não adianta você ficar revoltado ou revoltada da vida, como se colocasse Deus entre aspas, como se colocasse Deus na parede, exigisse de Deus alguma coisa. Senhor, ou o Senhor faz, ou eu vou fazer uma besteira. Tem gente que é assim. Não tem gente que às vezes ela cobra, né, do marido ou da esposa: ó, se você me largar, eu vou fazer uma besteira na minha vida. Não tem gente que é assim? Tem gente, tipo, que jogando meio que no desespero. Tem pessoas assim, meus irmãos. Se Deus, Senhor, se o Senhor não me abençoar essa semana, eu vou cometer uma loucura. Como se a sua ira, a sua revolta, sabe, esse sentimento fosse fazer com que Deus fizesse justiça. A justiça de Deus se manifesta através da fé, meus irmãos. E eu sempre falo aqui nas lives: a fé é você crer naquilo que não se vê, é você acreditar naquilo que você não está ouvindo. Isso é fé, isso é manifestação de fé. Então, quando você fica meio que revoltado da vida porque as coisas estão dando errado, ou porque as coisas não estão acontecendo, e você começa meio que se irar contra Deus ou contra você mesmo, porque eu não presto, a minha vida não presta, sabe de uma coisa, eu não quero mais saber de nada, e porque não sei o que, ou Deus faz ou não faz, ou a minha vida muda, ou eu faço uma loucura na minha vida. Meus irmãos, essa revolta, essa ira, Deus não faz justiça, não há justiça. Eu não estou falando aqui coisa da minha cabeça, está escrito, por isso que eu peço para você acompanhar aqui. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A vida da pessoa não tem justiça, está sendo humilhada, está sendo envergonhada, está faltando recursos, está faltando condições. Aí a sua ira, a sua revolta, sabe, de querer fazer uma besteira, ou de querer dar cabo mesmo na própria vida, ou querer tomar uma atitude precipitada, meio que na revolta, na ira, eu não aguento mais, e minha vida é só sofrimento, e aí começa a falar, aí começa a xingar, aí começa a bater, aí começa a expor tudo, aí entra nas redes sociais, aí fica falando porque minha vida não presta, é injustiça, aí começa, sabe, meus irmãos? Isso é uma atitude de uma pessoa que está desesperado e desesperada. Ela acha, ou ele acha, que agindo assim, sabe, no desespero, Deus vai fazer justiça. Deus não faz justiça para quem está desesperado. Deus faz justiça na vida daqueles que creem, na vida daqueles que confiam. Pode ser que talvez na sua tristeza, na sua adversidade, a vontade é de você ir embora, de sumir, desaparecer, sabe? Vem uns pensamentos ruins na tua cabeça, vem uns sentimentos ruins no teu coração, mas isso não muda. O que muda, meus irmãos, é a fé, é a sua atitude, é o que você age, não é isso? Sem fé é impossível agradar a Deus? É a mesma coisa. Não adianta ficar revoltado da vida, irado, ficar nas redes sociais e ficar em injustiça. Eu não aceito isso. É igual a pessoa reclamar de outro.
Aí vai para a rede social, fala mal de um, fala mal de outro, reclama da vida. Meus irmãos, não acontece nada, você só está apenas falando. Mas agir que é bom, agir, não está agindo. Você está compreendendo? Deus é com aquele, meus irmãos, que vive pela fé, que crê, que age, que manifesta a fé, que crê, sabe? E não deixa que a ira, a revolta, o ódio tome conta dela ou toma conta dele. Não permita que esse sentimento acabe com a tua vida. Não permita, minha irmã. Eu sei que a vontade pastor, eu sei, pastor, dá vontade de ir embora, dá vontade de largar tudo, dá vontade de fazer uma besteira, pastor, tô sem dinheiro e vem uns pensamentos de fazer uns negócios aí, pastor. Pastor, tá dando tudo errado e às vezes eu tô pensando em fazer uma loucura. Eu entendo, meus irmãos, mas não adianta você se irar e se revoltar se você está buscando a justiça de Deus. Agora, pastor, eu não quero que Deus faça justiça na minha vida. Eu farei justiça com as minhas próprias mãos. Então tá bom. Aí é você, né? Aí você faz a justiça com as próprias mãos. Mas se você tem esperado, está esperando e vai esperar pela justiça de Deus, então, meus irmãos, para ouvir mais a palavra. Seja tardio em falar. Eu sei que tem hora que a vontade é que você fale, a vontade é que você venha explodir, sabe? A vontade é que você comece a praguejar, a se amaldiçoar, porque tem pessoas assim. Tem pessoas que ficam se amaldiçoando. Que eu não presto, que minha vida não presta, que eu não tenho nada, é porque eu não tenho recurso, eu sou doente e que meu casamento, sabe? Tem pessoas assim. Ela acha que agindo assim, pastor, estou me desabafando. Não, desabafar é uma coisa. Eu já expliquei aqui uma vez. Desabafar é você colocar para fora e acabou. Isso é desabafar, é você externar o que você tem, o que está dentro de você. Pronto, você desabafou. Agora, se você ficar toda hora falando a mesma coisa, então você não está desabafando, sabe? Você está falando aquilo que está no teu coração, sabe? Você não está agindo pela fé. Desabafar é você colocar para fora e acabou. Sabe, vem aquele sentimento de renovo, vem aquele sentimento de paz, porque você colocou para fora aquilo que estava dentro de você. Isso é desabafo. Agora, todo dia desabafando, todo dia você, porque a minha vida é assim, é porque minha casa, é porque não sei o que, é não sei o que. Então isso não é desabafo, meus irmãos. Isso já é ira, isso já é revolta, que às vezes a pessoa está tendo da vida, da sua família, do seu casamento, enfim, porque está dando errado na vida financeira. Então a ira, a revolta não produz justiça. Você quer justiça? Viva pela fé. O que é viver pela fé, pastor? É ficar de braços cruzados? Não. É você lutar, é você perseverar. Ao invés de você se amaldiçoar, dizer e começar a falar que a tua vida não presta, começa a falar e profetizar que a tua vida é uma bênção. Pastor, mas como, pastor, minha bênção, meu casamento, minha família, não tem dinheiro, está tudo difícil. Começa, meus irmãos. Lembra? Você lembra que diz a palavra? O justo vive pela fé. Se você não viver da fé, você vai viver assim, irado, revoltado da vida, praguejando um, praguejando o outro, ou até mesmo se praguejando, se amaldiçoando. Então, temos que ser prontos para ouvir e tardio para falar. Meus irmãos, esteja pronto, se prepare, esteja preparado, porque existem coisas na nossa vida que nos faz a gente tomar por impulso, né? Às vezes a pessoa fala, acabei falando, pastor, falei e eu não me segurei. Por quê? Porque a pessoa ela está pronta para falar e não para ouvir. Pastor, essa situação me leva, sabe, a me irar, a me revoltar, depois eu paro e penso. Meus irmãos, só que existem consequências, sabe? Nem sempre o fato de falarmos, né, de repente, pastor, foi sem querer, falei de boca para fora, nem sempre vamos ter oportunidade, sabe, de consertar. Nem sempre o que falamos é consertado. Às vezes o que falamos se quebra, ou quebra-se coisas na nossa vida, sabe? Estragam coisas na nossa vida, desfaz coisas na nossa vida. Então, antes de falar, de praguejar, até mesmo de falar da sua vida para você, que você isso, aquilo outro, nós temos que parar e refletir. Porque tem coisas, meus irmãos, tem palavras que machucam mais do que até mesmo, claro que toda agressão machuca, né? Toda agressão física, mas
Uma palavra, meus irmãos, machuca muito. Porque uma agressão, daqui a pouco você passa um remédio, faz alguma coisa, sabe, um ferimento, aquilo passa. Mas uma palavra às vezes dura-se anos e a pessoa não esquece. Tem palavras que destroem vidas, tem palavras que destroem casamento, relacionamento, sabe? Até mesmo pessoas perdem o emprego por causa disso. Então nós temos que estar prontos sempre para ouvir a palavra de Deus e para não podermos falar de imediato, demorar a falar. Entendermos que a nossa revolta, a nossa ira não vai fazer justiça na nossa vida. Eu nunca vi uma pessoa revoltada da vida, irada da vida, com tudo. Porque eu não sei o que, que o país, que o mundo, não sei o que. Eu nunca vi uma pessoa dessa ir para frente. Nunca vi. Uma pessoa que só reclama de tudo, irada com tudo, revoltada da vida. Eu nunca vi, meus irmãos, olha, sinceramente, eu nunca vi uma pessoa dessa ir para frente. Pode até conquistar algumas coisas, mas a sua ira, as suas atitudes tornam tudo a perder. Porque a ira não produz a justiça de Deus. Pastor, eu quero que Deus faça justiça na minha vida. Então vamos viver pela fé. Vamos ouvir a palavra e vamos crer naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pois eu tenho a certeza que todos que estão aqui nesse momento ouvindo essa palavra é porque necessitam, Pai. Necessitam ouvir mais. Todos nós, Pai, independente do seu cargo, da sua religião, da sua denominação, todos nós devemos ouvir mais, Pai, e falar menos. Devemos nos controlar, autocontrolar, Pai. Controlar a nossa boca, controlar nossas atitudes, porque talvez o se precipitar, Pai, em certas coisas machuquem, ferem muitas coisas, Pai. Tem muitos relacionamentos acabando, tem muitas famílias sendo destruídas, tem muitas coisas, Pai, financeiramente falando, estão se perdendo, porque às vezes a pessoa age no impulso, na revolta, na ira e acaba se precipitando, Pai, e fazendo tudo se perder. Mas que possamos, Pai, dar ouvidos à Tua palavra, que possamos ter o domínio, o controle nas nossas mãos, para que nós não viemos nos perder, meu Deus, no emocional, para que essa pessoa possa ter o controle emocional da sua vida e que ela consiga vencer, Pai, que ele consiga vencer essa peleja que está enfrentando em relação à vida financeira, a dívida. Talvez a dívida tenha sido tão grande, Pai, que talvez essa pessoa já está meio que se perdendo emocionalmente. Talvez as lutas estão sendo tão grandes, Pai, dentro de casa, traição, vício, brigas, contenda, que talvez emocionalmente essa pessoa está se perdendo. Talvez tenha xingado, talvez tenha acontecido agressões. Talvez essa pessoa, Pai, está literalmente perdida em relação aos filhos, não sabe lidar com os filhos, não sabe, meu Deus, como agir diante de tantas coisas. E às vezes, na sua ira, na sua revolta, acaba praguejando, acaba desejando mal, amaldiçoando a própria casa, a própria família, o seu trabalho, a sua empresa, suas vendas. Mas que o Senhor, nesse momento, Pai, possa tocar na vida dela e na vida dele e dar vitória. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toca, Pai, essa pessoa que está doente. Essa pessoa, Pai, que recebeu um diagnóstico de câncer, de AIDS. Essa pessoa, Pai, que recebeu, Pai, um diagnóstico, Pai, um caroço, uma bactéria. Apareceu um nódulo, um caroço no corpo dessa pessoa. Meu Deus, vai arrancando esse mal, vai arrancando essa praga, doença, enfermidade. Meu Deus, toca naquela causa, naquele processo da vitória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, toca no hospital, Senhor. O familiar que está entubado, está acamado, em coma. Meu Deus, visita, Pai, que esse familiar receba alta e volte para casa. Senhor, restaura a família, restaura, Senhor, os filhos, restaura essa pessoa, Pai, que haja libertação nessa casa, que haja transformação nessa família, em o nome do Senhor Jesus. Minha irmã, meu irmão, levanta a sua mão, abre a sua mão e que o Senhor te entregue nesse momento aquilo que você precisa.
Que você receba paz, tranquilidade, mansidão, domínio para você lidar e vencer essa situação. Que você possa vencer, minha irmã. Que você possa vencer, meu irmão, essa luta que você tem travado na sua vida, essa peleja que você tem enfrentado no seu casamento, na sua vida financeira, sentimental, espiritual, talvez física. Que o Senhor te dê vitória, receba saúde, receba paz, receba livramento, que toda inveja, que todo olho grande caia por terra e seja arrancado da sua vida em nome do Senhor Jesus. Feche a sua mão e diga: eu tomo posse. Feche a sua mão e diga: eu tomo posse do meu milagre. Eu tomo posse da minha vitória, pois eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor me trouxe aqui nessa live, nessa oração, para mudar a minha história. Pois eu entrego tudo em tuas mãos, pois eu creio na manifestação do teu poder. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego tudo em tuas mãos, pois eu tenho a certeza que hoje, fala aí, minha irmã, mas fala com fé, meu irmão. Diga: hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.